A esquerda ao redor do mundo sempre utilizou de muita força, de força física e de muito sangue para chegar ao poder. Posso aqui citar a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, posso também citar Fidel Castro em Cuba, posso citar Maduro e Hugo Chávez na Venezuela, entre outros que usaram de força física para conseguir chegar ao poder e enganar a população. Mas aqui no Brasil foi diferente. Aqui no Brasil, a esquerda foi mais astuta, a esquerda foi mais rasteira. E uma frase recente do irmão do Lula, Frei Chico, que é uma frase que deveria ter trazido, né, uma discussão muito maior e simplesmente passou despercebido. Né? Ninguém da mídia noticiou isso, pelo menos ninguém da tradicional mídia noticiou isso, viram com vistas largas, né, e não comentaram sobre o assunto. Então eu vou citar aqui, vou colocar na íntegra o que ele falou, porque é uma coisa muito séria, que mostra o que realmente aconteceu com o Brasil ao longo das décadas, como que a esquerda se infiltrou em todos os campos, seja ele no legislativo, seja em universidades públicas, e tudo isso fez o Brasil estar do jeito como está. E, aliado a isso, vou também explicar o que é o famoso Teatro das Tesouras, ou seja, o que é o Teatro das Tesouras e o que isso tem a ver com a perpetuação do poder da esquerda aqui no Brasil. Bom, antes de colocar aqui na íntegra o vídeo do Frei Chico, porque eu não quero ficar apenas falando, eu quero que vocês vejam o absurdo que ele falou. Para mim foi um dos maiores absurdos que eu já pude ouvir em toda a história política do Brasil. Tá? Ele simplesmente fala com todas as letras, com todas as palavras, quais foram os planos da esquerda aqui no Brasil. Tá, ok? Então eu vou botar aqui o vídeo na íntegra para vocês e depois a gente vai discorrer, mas eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões após esse vídeo que estou colocando agora. José Ferreira da Silva, irmão de Lula, também conhecido como Frei Chico, revelou para a revista Fórum, revista de esquerda, a estratégia usada pelo PT para chegar ao poder. A entrevista é do ano passado, mas veio à tona somente agora, depois que o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, dirigido pelo próprio Frei Chico, foi citado na fraude bilionária do INSS e sequer o Frei Chico é investigado pela Polícia Federal. De acordo com o irmão de Lula, olha que interessante, o PT emplacou militantes em instituições públicas como o Judiciário, o Ministério Público. Vamos ouvir. Não é que o PP ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar com um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. O chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe um setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe. E a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se convençam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante. É isso aí, ó. Será que isso o PT... muito Tá aí, o irmão do Lula falando. Infiltrando gente no Judiciário e no Ministério Público e no Exército. Então, somente para situar um pouco vocês, Frei Chico é o irmão mais velho de Lula, ele tem 3 anos a mais do que Lula, e foi ele quem iniciou o atual presidente do Brasil, na vida sindical. Foi através de Frei Chico que Lula entrou nos sindicatos dos metalúrgicos do ABC. E tudo se agravou, né, toda essa força política de Lula se agravou durante a ditadura, quando a ditadura prendeu Frei Chico e Lula levou isso extremamente para o lado pessoal e começou a exercer o seu poder com mais influência. Ou seja, a motivação dele foi extremamente pessoal, né? A motivação dele para perpetuar o poder, para estar no poder, foi literalmente uma vingança com o Brasil. Isso já mostra o caráter que a pessoa tem, né? Todos sabem o que a esquerda fez desde o começo aqui no Brasil. Então, como vocês puderam ver no vídeo, ficaria muito feio, né, o Brasil
sempre foi um país visto como um país muito pacífico, sempre foi visto como um país é, que acolhe todo mundo, né? Todo mundo conhece o Brasil como um país pacífico, um país alegre, um país do futebol, né? O país do carnaval, né? Então seria muito estranho, né? A esquerda chegar com tudo, né? Com guerras, com muita violência aqui no país. Então a esquerda, de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito esperta, né? Começou a se adentrar nas universidades públicas, começou assim a formar advogados, administradores, médicos, juristas, né? Então começou a criar uma teia para se proteger, e aquela teia que você planta uma sementinha agora e você vai colher frutos daqui 30, 40 anos, e é o que exatamente aconteceu, né? Eles começaram a fazer isso em meados da década de 70, né? Com isso você vai criando braços, né? Tanto no judiciário, você vai criando braços também na administração pública, ou seja, tudo isso fez com que o PT se perpetuasse o poder de uma forma silenciosa, de uma forma que você não conseguisse é, perceber que ele estava como se fossem, né, tentáculos se espalhando por toda a economia e por toda a política do Brasil, tá certo? E no próximo bloco aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês o que que isso tem a ver com o famoso Teatro das Tesouras, né? Então, o que que é o Teatro das Tesouras? Então, já vou logo adiantando para vocês. A esquerda, de uma forma muito inteligente também, eles criaram uma ilusão na nossa mente em que eles conseguiram nos enganar durante muitos anos que existia uma briga entre direita e esquerda, quando na verdade eram os dois lados da mesma moeda. Era a esquerda mais radical contra uma esquerda mais moderada, ou seja, dessa forma eles conseguiam se perpetuar no poder, e foi assim durante algumas décadas aqui no país. Eu vou estar mostrando para vocês com fatos como isso aconteceu. Bom, me recordo muito bem, né? Eu que sempre gostei muito de política desde criança, desde pequeno, né? Desde quando eu tinha 16 anos, quando ainda, né, não era obrigatório votar, eu já estava votando o voto facultativo, né? Então eu sempre gostei de acompanhar, né, política e tudo mais. E eu lembro muito bem, né, como que era a disputa política, né? Então, por exemplo, Fernando Henrique contra Lula em 94, né? Então, eu lembro que era feito a gente realmente acreditava, né, que era o Fernando Henrique, ele estava defendendo os interesses da direita, enquanto Lula estava defendendo os direitos da esquerda, né? E foi assim também em 98, 2002, 2006, né, 2010, 2014. Então a gente foi enganado durante muitos anos, né, como se a gente tivesse uma disputa igual, né, como se fosse um lado contra o outro, né, quando na verdade eram dois lados da mesma moeda, como eu falei anteriormente, tá certo, pessoal? Então olha só o quanto que eles conseguiram nos enganar durante anos, né? A gente imaginou que o PSDB, quem diria, a gente imaginou que o PSDB era a direita, tanto no Brasil quanto em São Paulo, né? Aqui mesmo em São Paulo eles se perpetuaram durante anos e mais anos aqui, com Alckmin, Serra, né, anteriormente, né, ficaram aí 16 anos, talvez, não sei, 12, 16 anos. Então a gente acreditou durante muito tempo, né, que o PSDB ele representava a direita aqui no Brasil, quando na verdade é só você ver quem que o Fernando Henrique atualmente decretou seu apoio. Né, aonde que está o Alckmin? Né, o Alckmin hoje em dia ele é o vice-presidente do Lula, ou seja, são as mesmas peças do mesmo baralho, certo? Então nós, população, sempre fomos usados como peões para eles, né? Então isso é muito triste quando você vê o jogo político que é feito, né? E com isso a gente percebe o quanto que a esquerda ela está desesperada com essa nova, né, com essa crescente da direita, né, do efeito bolsonarismo, né? Você percebe, né, o quanto que eles estão desesperados com isso. Por quê? Porque esse movimento da direita ele está sendo um movimento extremamente natural, né? Ele não está sendo uma coisa orquestrada como foi a esquerda aqui no país, né? A esquerda que foi defendida por sindicatos, que foi defendida por músicos, né, como Chico Buarque, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo aquele pessoal da Jovem Guarda, né, fazendo coisas como se não tivesse nada de político, né, colocando letras de músicas aqui e ali, nas universidades, né, criando, aí doutrinando, na verdade, né. Eu me recordo quando eu estava fazendo faculdade, até mesmo pós-graduação,
alguns professores literalmente militando em sala de aula, né? Então, imagina como que isso está no Brasil, em outros estados aí, né? A gente está falando aqui de São Paulo, capital, mas imagina o que acontece em outros estados também. Então, pessoal, eu vejo isso como um jogo muito sujo que foi feito pela esquerda, né? A esquerda sempre teve esse pensamento, né, de se usar literalmente da população. Então, eles, de uma forma muito inteligente, eles adentraram na política aqui no Brasil dessa forma, né, pegando todas as entidades públicas, né, pegando universidades, faculdades, formando advogados, como eu falei, formando administradores, para aí sim terem uma teia, né, e poderem criar toda uma legislação a seu favor, né? E, como eu falei, né, essa frase do irmão do Lula é uma frase gravíssima que deveria estar sendo é, alvo de diversas críticas por parte de jornalistas, né, por parte da velha mídia, né? Imagina só se essa frase fosse noticiada ao contrário, né, se fosse a família Bolsonaro quem tivesse tido, sei lá, conexões com a ditadura militar, imagina o alvoroço que se estaria fazendo em relação a isso, né, pessoal? Então, é o que eu falo, eu acho que está na hora da gente começar a realmente botar a cara a tapa, né? Por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui. A situação no Brasil não está ficando, já estava longe de ser uma situação confortável, né? Mas agora com esses absurdos que a gente tem visto, né? Dos escândalos, de novo, escândalos acontecendo, escândalo do INSS consignado, né? Toda essa patifaria, né, que Janja, Lula e toda a sua comitiva estão fazendo em viagens, né, gastando milhões e milhões de reais, enquanto o brasileiro aqui não consegue nem comprar frango, né, a carne caríssima, né, itens aí da cesta básica aumentando a cada mês, arroz, feijão, né, vegetais, tomate caríssimo, ovo caríssimo, enfim. Então tudo isso foi orquestrado lá atrás dessa forma, né, como eu falei, o Brasil sempre foi visto como um país muito pacífico, e dessa forma, né, a esquerda, e olha só que engraçado, quando eu fui fazer essa pesquisa, aqui eu pude perceber, né, eu pude pesquisar, né, então você vê que hoje em dia, né, essas mesmas pessoas que foram anistiadas, então a gente tem aí diversas pessoas da esquerda que foram anistiadas, a gente tem o próprio Lula, né, a gente tem a Dilma, a gente tem jornalistas também que foram, como Miriam Leitão, foi anistiada também, e o próprio Frei Chico, eu também pude ver, pude registrar, né, através das minhas pesquisas, que ele também foi anistiado, ele foi preso durante acho que 2 ou 3 meses, se não me engano, e acabei descobrindo que ele recebe uma pensão, por isso, vejam só, né, tantos brasileiros aí que trabalharam tanto, né, trabalharam em 30, 40, 50 anos e às vezes não conseguem tirar uma aposentadoria digna, né, você tem um Frei Chico que simplesmente não fez porcaria nenhuma, a não ser ir em sindicatos, né, fazer com que os trabalhadores parassem de trabalhar, fizesse com que é, a produção fosse atrapalhada, não é mesmo? E por conta dessa prisão, que ele fazia parte do PCB, né, Partido Comunista do Brasil, isso nas Surdinas, ele foi preso na ditadura militar, e por conta disso ele foi anistiado e recebe pensão, assim como Lula, também eu pude ver, né, pude pesquisar que Lula recebe uma pensão de 10 mil reais por conta de ter sido preso por alguns dias também. Então veja só, pessoal, eu acho, como eu falei, eu precisei fazer esse vídeo aqui, eu me senti obrigado a fazer esse vídeo porque eu vi o quão grave que foi, né, essa frase do irmão do Lula, mostrando como que a esquerda se aparelhou de todas as formas possíveis, né, como ela poderia se adentrar tanto na política como na economia, como na educação aqui do país, tá certo, pessoal? Se usando de uma população extremamente carente, se usando de uma população extremamente vulnerável, né, como massa de manobra, tá certo? Criando essa polarização de rico contra pobre, branco contra preto, mais recentemente de heterossexuais contra homossexuais, né? Sempre existe essa luta, né? Eles sempre querem fazer como se existisse uma luta muito grande, como se fosse uma coisa que fosse assim efervescente, né? É uma criação deles, né? Então, veja só, pessoal, acho que está na hora da gente começar a pensar melhor
né, em quem a gente vai votar. Os mesmos problemas estão voltando a acontecer, né, os mesmos escândalos, ou escândalos até maiores estão acontecendo. Então, está na hora da gente começar a pensar melhor no nosso voto, né, está na hora da gente começar a votar consciente, está na hora da gente começar a colocar quem realmente a gente acredita, né, não votar numa promessa, né, você vê que a própria mídia agora, a própria Globo News, com esses casos da Janja, suas viagens para a China, né, etc., os próprios absurdos que estão acontecendo também no STF, né, as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes e toda a sua turma do STF, né, a própria mídia está começando a ver o quanto que é perigoso você dar poder demais às pessoas, né, então esse aqui é um vídeo de alerta, tá, se você está me assistindo, né, ano que vem nós temos aí as eleições, né, presidenciáveis, então é muito bom a gente ter esse tipo de conversa aqui, pessoal. Eu faço questão e eu espero que vocês possam divulgar esse vídeo aqui, porque eu quero realmente que essa fala do irmão do Lula chegue para a maior quantidade de pessoas possível, tá certo? Porque ela foi pouquíssimo divulgada, né? Logo que ela foi divulgada, ela já foi rapidamente diminuída, né? Já foi rapidamente minimizada, como se nada tivesse acontecido. Então eu faço questão mesmo que esse vídeo rode, né? Se você puder curtir, comentar, né? Compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que ele tem um poder de atingir uma grande quantidade de pessoas, e eu quero realmente que as pessoas vejam o absurdo que foi essa fala do irmão do Lula, né? O quanto que isso mostrou como que a esquerda vê o nosso país. Eles nunca, de fato, se preocuparam, né, com a melhora do país, né? Você pega aí, pessoal, só para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, peguem rapidinho, tá? Digitem aí no chat GPT, que foi o que eu fiz, tá? Digite aí no chat GPT da seguinte forma, escreva: como países do primeiro mundo, né? Qual é a grade curricular, tá certo? De países de primeiro mundo no ensino fundamental. Façam essa pergunta, tá certo, pessoal? Qual que é a grade curricular de países de primeiro mundo, né? Que estão lá em cima no IDH, né? Como Suécia, Suíça, certo? Todos esses países, Noruega, todos esses países que têm um IDH muito alto. Pergunte para o chat GPT quais são as matérias que o pessoal, né, as crianças do ensino fundamental possuem, né, crianças aí de 9, 10 até 12, 13 anos, quais são as matérias que eles aprendem, e compare com o que as nossas crianças, né, com o que o nosso pessoal aqui do ensino fundamental aprende. Vocês vão ver, as diferenças são gritantes, certo? Já no ensino fundamental, crianças desses países já têm aulas de cidadania, já têm aulas de ética, aulas de robótica, aulas de tecnologia, aulas de direito, aulas de sustentabilidade, enquanto aqui no Brasil, né, a gente tem muito precariamente um ensino, né, professores que têm que se desdobrar literalmente, né, para poder, com os poucos recursos que eles têm, conseguir fazer com que os estudantes, né, prestem atenção na aula, em matérias que são extremamente sem sentido, são coisas que são difíceis para entrar na cabeça das crianças, assuntos que são muito complexos para uma criança de 10 anos, enfim. Então, tudo isso mostra o quanto que eles querem que as nossas crianças, que a gente se torne dependente deles, essa é a verdade, certo? Quanto mais eles puderem tirar a nossa liberdade, quanto mais eles puderem tirar o nosso raciocínio, né, a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de agir, nossa liberdade de pensar, o quanto mais eles fizerem isso, pessoal, para eles é melhor, porque daí eles vão decidir o que a gente vai ter, eles vão decidir o que a gente pode comprar, a quantidade que a gente pode comprar, o que a gente pode fazer e não fazer. Então, isso é muito perigoso, pessoal, tá certo? A gente está chegando aqui num nível em que isso está muito próximo de acontecer, certo? Tem pessoas que vão falar: não, André, que é isso? Você está fazendo, né? Você está aumentando a situação. Não estou, pessoal. Não estou aumentando a situação. É só você ver o rumo que o Brasil está tomando, né? As coisas estão ficando caríssimas, as pessoas estão ficando sem emprego, né? Está difícil de adentrar novamente no mercado de trabalho, né? Os empregadores estão pensando muito bem 2 vezes antes de contratar alguém, tá certo? Então está ficando uma situação que não está se sustentando, né? Então é muito importante esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu espero, pessoal, de verdade, que vocês comentem aqui, deem a sua opinião, porque é muito importante que esse vídeo ele chegue para a maior quantidade de pessoas possível, para que a gente possa fazer essa discussão e a gente tomar as melhores decisões nos próximos anos, tá certo? Bom, mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Como eu falei, se você gostou do vídeo,
né, comenta, curta, compartilhe com seus amigos para que o alcance do vídeo chegue para cada vez mais e mais pessoas. E como eu falei, né, o objetivo desse vídeo é não somente mostrar o meu ponto de vista aqui para vocês, né, mas também fazer com que esse vídeo do irmão do Lula, que foi tão pouco divulgado, possa chegar a cada vez mais pessoas e que vocês tirem suas próprias conclusões, o que vocês acham, né, do que ele falou, se vocês acham grave ou não. Então comenta aqui, pessoal, deixa a sua opinião para que eu possa saber o que vocês pensam desse assunto, tá bom? Mas é isso, bom, agradeço muito a quem ficou aqui até o final do vídeo, né, pessoal, estou gostando muito de compartilhar esses assuntos com vocês, que eu acho que são assuntos muito pertinentes e que valem a pena a gente ter essa reflexão aqui juntos, tá bom? Então, muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.